Oi pessoal, meu nome é Thaís Queiroz. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Na verdade é o segundo, eu já tinha feito um, mas eu arquivei e vamos começar a vida nova, né? Hoje eu vim aqui fazer esse vídeo como uma forma até de trazer uma percepção de algo que está acontecendo comigo e também uma forma de mostrar isso para as pessoas que me acompanham no Instagram, né? Mostrar esse momento de transição que eu tô passando e explicar motivações e tudo mais, como se fosse um pronunciamento, mas mais do que isso, trazer também uma linguagem simbólica, uma linguagem mais profunda do que está acontecendo. Bom, nas minhas redes sociais, quem me acompanha por lá, viu que eu estava falando que eu estava passando por uma mudança significativa, uma transformação. E essa transformação veio como algo que era necessário para que eu me conectasse de alguma forma mais com o que eu verdadeiramente sou, né? Como se fosse ali o que Jung fala do caminho da individuação, né? Então, para a gente chegar nesse lugar de realmente o que você é e se conectar com aquilo que toca o seu coração de alguma forma, você precisa se desfazer de muitas outras coisas. Algumas pessoas podem falar, nossa, tá falando de Jung, mas sempre falou de Freud, e a gente pode pegar isso como um ponto de partida. Bom, uma das grandes transformações que vão acontecer e que estão acontecendo é realmente essa mudança de abordagem, tá? Quando eu entrei ali na faculdade de psicologia, né, no primeiro período, assim, eu estava muito engajada na psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, eu fiz cursos, estudei, tem bastante livros aqui do Jung. Só que em um determinado momento ali eu tive uma ruptura, né? De alguma forma eu achei dentro de mim que aquilo ali não era válido, que eu precisava seguir outro caminho, que também fez sentido para mim, que foi a psicanálise de Freud. Só que eu fui percebendo com a minha prática e com tudo mais que a psicanálise ela é muito boa, eu gosto bastante, ela realmente funciona, mas não estava funcionando para mim no sentido de como profissional mesmo. Eu sentia que estava faltando alguma coisa, né? Era uma identificação, eram estudos que eu gostava de ler e tudo mais, mas eu sentia falta de algo. E aí, nessa questão, e aí a gente pode falar de sincronicidades, e aí depois em um outro vídeo eu aprofundo esse termo, que é um termo também do Jung, eu comprei esse livro, Nise da Silveira, que ela fala sobre Jung. E aí ela vai, é muito bom que ela vai falando sobre conceitos deles iniciais e tudo mais, mas no primeiro capítulo ela fala sobre a vida de Jung, a trajetória ali e tudo mais. E tem uma página em específico que ela fala que quando ele foi assim, escolher a profissão dele, não foi uma tarefa muito fácil, porque tudo interessava a ele. Tem até uma entrevista aqui no YouTube que você pode ver ele falando sobre isso, né, que tudo interessava a ele, que foi uma questão meio difícil, assim, dele saber para onde mesmo ele seguiria, né, no caminho dele. E aí, quando ele decidiu escolher a psiquiatria, porque foi um ponto, né, de convergência, ou seja, um ponto ali que ele analisou, que ele percebeu, bom, aqui eu consigo falar de muitas coisas que eu gosto, sem precisar ficar tão difuso na minha jornada, no que eu quero falar e no que eu quero trabalhar. E aí eu percebi que é justamente isso que estava acontecendo comigo, né? Eu tenho vários interesses, eu gosto de estudar sobre religiões, sobre mitologia, sobre alguns outros conceitos, e isso estava me deixando muito preocupada, porque embora a psicanálise ela traz esse espaço para a gente falar sobre muitas outras coisas, era uma coisa que eu sentia que para falar das coisas que eu realmente gosto não era o ambiente ideal. Então, assim, eu não tô largando, eu não tô deixando de lado a psicanálise porque não faz, assim, porque eu tenho uma crítica muito séria a ela ou porque, né, eu tô ingrata à teoria, mas eu percebi que aquilo não estava fazendo mais sentido para mim. E não estava sendo tão verdadeiro com o caminho que eu quero seguir e com o tipo de profissional que eu quero ser. Bom, e para ilustrar esse processo, eu trouxe aqui uma carta do tarô, que é a morte. Vou falar aqui como se eu fosse fazer uma leitura de tarô. Não, gente, não vamos nos perder um pouco aqui da intenção do vídeo, tá? Mas a carta da morte do tarô, e aí o Jung, ele vai trabalhar muito as questões arquetípicas do tarô. E como simbolismo, a gente pode pensar essa carta não como uma morte, aquela morte final que todos nós estamos fadados a encontrar com ela, mas é uma morte em que a gente se depara durante a nossa vida, de pequenas mortes que a gente precisa se deparar com elas e a gente precisa ultrapassar.
sabe? É aquele fim necessário para que algo novo aconteça, para que uma transformação aconteça. É deixar para trás aquilo que não serve mais para ir para um novo ciclo de uma forma renovada. É óbvio, a gente pode falar de muitos outros simbolismos, mas eu quero trazer isso porque se conecta muito com o que eu tô falando. Eu precisei deixar para trás algo que eu tava colocando muita energia, porque eu participava de grupos de estudos, eu fazia supervisão, coloquei todo um trabalho ali na psicanálise, escrevi artigos, escrevi capítulos de livros, sabe? Então, assim, houve um investimento naquilo ali. Então é difícil você abandonar as coisas quando você investe demais, quando você tá ali se jogando de cabeça. Isso serve para muita coisa na nossa vida. Só que é necessário a gente ter a coragem de perceber o que não serve mais e seguir realmente de peito aberto para uma nova fase. Porque se a gente continuar cultivando o que não é pra gente, dificilmente a gente vai se deparar com o que realmente é pra nossa vida, o que realmente faz sentido. Então, eu vim fazer esse vídeo mais para trazer essa honestidade também com as pessoas que me seguem nas outras redes sociais, né? Captar também novas pessoas por aqui, a gente trazer uma comunidade mesmo, fazer essas trocas, porque eu pretendo, né, conforme eu for estudando e tudo mais, trazer vários conteúdos para vocês simbólicos, de outras questões, né? Eu gosto de estudar sobre questões religiosas, sobre questões de filosofia, questões, né, assim, ali o que Jung também estudava, né? Então acho que isso foi muito sentido, né? A psicologia analítica, ela vem como esse ponto de convergência para mim, né? Então, também questões do feminino que me interessam muito, simbolismos de Deus, as mitologias. Então eu espero que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, né? Enfim, por aqui eu vou começar a compartilhar essa jornada, sabe, dos simbolismos e tudo mais, como eu falei. Obrigada se você acompanhou até aqui, né? E nos vemos na próxima. Lembre-se sempre que a morte, ela sempre traz um renascimento, né? A morte nunca é um fim.